Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Curando as lembranças amargas. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu vou ler inicialmente os versos 19 ao 23. Nós iremos trabalhar nesse capítulo 3. Agora eu vou ler apenas do 19 ao 23, mas nós vamos trabalhar o capítulo quase todo. Pode manter a sua Bíblia aberta. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações, é depois do livro de Jeremias. Jeremias, aí depois vem Lamentações, antes de Ezequiel. Amém, glória a Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, os versos do 19 ao 23. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, te rendemos graças, Senhor, porque aprove ao Senhor nos trazer até aqui, Senhor, pela tua poderosa mão. Aprove ao Senhor ter nos concedido mais um dia em nossas vidas e nos ter dado esta oportunidade a mais, Senhor, de aqui estarmos reunidos em teu nome para meditarmos na tua palavra e ouvirmos os teus ensinamentos, Senhor, para as nossas vidas. Perdoa os meus pecados e que eu venha a ser, Senhor, um portador de bênçãos nas tuas mãos, em nome de Jesus, para a edificação do teu povo nesta noite. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele me traz a lembrança uma cena, uma situação em que eu conversava com uma pessoa muito próxima a mim, muito querida minha, mas que por algumas razões que Deus sabe, e às vezes fica no coração das pessoas como que raízes de amargura. Deixa brotar, aquela raiz brota, se aprofunda, se finca no coração, e por mais que exteriormente esteja tudo aparentemente bem, mas a raiz de amargura está lá no coração e a gente não consegue enxergar o interior das pessoas. Apenas vê reflexos que ela deixa transparecer com palavras, com gestos, às vezes até sem querer, querendo. E essa pessoa, em nossa conversa, que deveria ser um momento de muita alegria na nossa vida, estávamos comemorando um acontecimento muito marcante na nossa vida, e ela começou a remexer coisas do passado. E tem coisas do passado
como diz na palavra, tem que jogar no mar do esquecimento. E não pode ir lá pescar, trazer de volta. E ela ficou puxando coisas do mar do esquecimento. E não sei porquê. E sei, no fundo eu até entendo. E ela, em dado momento, ficou puxando coisas do passado como que para me acusar de algumas coisas que teria dado errado, que não acertei. E eu vi que aquela conversa, ela ia enveredar por um caminho que não ia ser legal, já não estava sendo legal. Então eu disse a ela: olha, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu citei esse texto de Lamentações. Quero trazer à memória o que me traga esperança. Esses assuntos que você está querendo trazer, eles não me trazem esperança, eles me trazem amargura, sofrimento. Então eu prefiro trazer à memória o que me pode dar esperança. E ela, de uma forma muito bruta, me respondeu: eu acho que o senhor prefere se esconder atrás de um versículo para não ter que encarar uma realidade. Duras palavras. Me esconder atrás de um versículo para não encarar uma realidade. A realidade eu nunca deixei de encarar. Ali havia uma raiz de amargura, com certeza, que aflorou. E é assim, né? Quando aflora e que a pessoa não tem, muitas vezes, o domínio próprio, quer dizer mesmo, chega e diz, porque naquela hora o eu sobrepuja, é mais forte. Tanta coisa vem à tona e a pessoa solta. Será que não aconteceu já com você? Será que não tem acontecido isso com você? Que se admirou de eu contar que essa pessoa fez isso comigo? Mas será que alguma coisa parecida não aconteceu com você? De estar magoado, de estar ressentido e aquele momento ali, chega e solta mesmo. Depois morre, se arrepende. Mas diz. Mas são palavras que às vezes cravam a gente, né? Tanto que eu estou trazendo este incidente para ilustrar o começo da mensagem de hoje. É baseado às vezes nas nossas próprias experiências também, positivas ou negativas, que damos testemunho daquilo que Deus faz por nós. E eu tenho me perguntado muito se eu me escondo atrás de um versículo para não encarar uma realidade, ou se realmente a palavra ela é fiel, porque ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E realmente fico com a palavra. Eu fico com a palavra, porque ficar remexendo em coisas do passado, águas passadas não movem moinho. Por mais que você queira trazer fatos do passado, que já aconteceram, que já produziram os seus efeitos, você trazer para uma discussão, só vai servir para causar mais discussão, mais problema, mais dificuldade. Já está feito. Eu costumo dizer, não adianta chorar o leite derramado. Nós temos que ver se sobrou alguma coisa no litro, que às vezes ainda sobra, não chegou a derramar todo. E se sobrou, você ainda pode pegar o litro com o pouquinho que sobrou, e daquele pouquinho Deus faz transbordar. Deus faz transbordar na minha vida, na tua vida, quando você vai lá e junta aquele pouquinho que sobrou. Eu sou um homem que tenho juntado esse pouquinho que sobrou no litro, e Deus tem multiplicado este leite da minha vida. Voltar no passado, chorar o passado, sofrer, eu tenho que olhar para frente, ver o que eu consigo consertar. Desfazer o erro que já está feito, não tem. E Jeremias, no livro Lamentações, ele escreveu um livro que não poderia ter um título mais apropriado do que Lamentações. O nome do livro é propício.
Lamentações é um livro composto por 4 grandes lamentações. Jeremias, ele foi vocacionado, ele foi chamado, ele recebeu a sua vocação ainda muito jovem, e ele tentou fugir do duríssimo ministério que foi colocado à sua frente. Eu gosto muito do profeta Jeremias, ele é um profeta chorão, eu sou um chorão também. Ele tinha que dizer coisas muito duras que as pessoas não queriam ouvir, e muito ele foi maltratado por conta das palavras duras que o Senhor mandava ele dizer. Respeitadas as proporções, eu gosto muito de Jeremias por causa disso. Mas Deus já o havia vocacionado desde o ventre da sua mãe. Talvez não tenha havido, meus irmãos, em toda a história do povo de Deus, um profeta tão mal compreendido e tão impopular como Jeremias. Se Jeremias vivesse entre nós hoje, esse homem continuaria sendo apedrejado, iam dar paulada nele todo dia, iam correr atrás dele, porque às vezes só falta fazer isso com certos pastores, pregadores da palavra, que tem compromisso com Deus mesmo. O povo não quer saber não. O povo não quer saber da palavra de Deus, quer saber de outra palavra, menos a de Deus. E quem traz a palavra de Deus toma perseguição. Mas isso está previsto na Bíblia. Ele diz que nós somos bem-aventurados se formos perseguidos por causa do seu nome. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Enquanto os falsos profetas previam anos de grandes realizações, Jeremias anunciava o cativeiro como juízo de Deus sobre os pecados do seu povo. Os falsos profetas diziam que só ia acontecer coisa boa, era só bênção. E Jeremias chegava e dizia: não, vocês vão ir cativos para a Babilônia. Quem queria ouvir essa palavra? Os falsos profetas estavam dizendo: olha, vocês vão colher bastante, vocês vão ter prosperidade, vai chover abundância na vida de vocês. E Jeremias chegava e dizia: não é assim não, Deus não mandou dizer isso não. Deus mandou dizer que o povo de Israel vai para o cativeiro. Que cativeiro, rapaz? Sai daqui. Irmãos, enquanto os falsos profetas, então, depois do cativeiro, anunciavam que o cativeiro duraria apenas alguns dias, aquele jeitinho, ajeitar a palavra, dizer o que o povo quer ouvir. O povo que estava no cativeiro, ou que teve seus parentes sendo levados para o cativeiro, o que eles queriam ouvir? O cativeiro vai durar poucos dias. Quem chegasse e dissesse isso: olha aí, esse é um homem de Deus, vai durar poucos dias, ele está dizendo a palavra que eu quero ouvir. Mas Jeremias chegava e dizia: vai não, o cativeiro vai durar 70 anos. Mata esse homem está louco, vai durar poucos dias, não é? E os outros: poucos dias. E ele dizia: não, vai durar muitos anos. Enquanto havia os pregadores de uma rebelião, Jeremias advertia que o problema não era a Babilônia, e sim Deus, que estava por trás da Babilônia. Alguns pregavam que deveriam se rebelar contra a Babilônia, mas Jeremias dizia: não adianta. A Babilônia está vindo sobre nós porque Deus é que está por trás deles. Deus está movendo o inimigo contra nós. Isto é castigo de Deus, é tratamento de Deus para nós. E o povo não gostava. O povo ficava louco com ele. Sendo assim, Jeremias dizia que eles deveriam aceitar o cativeiro como uma repreensão de Deus. Quem é que quer aceitar um cativeiro por aceitar? Eles não conseguiam entender Jeremias, não conseguiam aceitar, não conseguiam admitir aquilo que ele estava dizendo. O que ele dizia soava como loucura aos ouvidos daquele povo. Enquanto os remanescentes queriam fugir para o Egito, Jeremias exortava o povo a ficar em Jerusalém e esperar o livramento de Deus. Pensa comigo. A Babilônia veio, saqueou Jerusalém, levou parte do pessoal, deixou eles na miséria. Os que ficaram, os remanescentes que ficaram em Jerusalém, ficaram na miséria, porque eles levaram tudo que tinha de melhor. Inclusive Daniel foi nesta leva, quando ainda era jovem. Eles levaram alguns, mas não levaram todos.
quem ficou, ficou na miséria. Então muitos diziam, bom, vamos fugir para o Egito, vamos voltar para o Egito. É melhor do que ficar aqui em Jerusalém do jeito que está. E Jeremias chegava e dizia, não voltem para o Egito, de lá Deus já nos tirou. Vamos ficar em Jerusalém e esperar o livramento do Senhor. Ora, ele era um profeta que estava sempre na contramão do povo. Ele só dizia o que o povo não queria ouvir. E todos esses fatos fizeram de Jeremias, então, um profeta impopular, taxado de antipatriota, odiado pelo povo. Irmãos, o ódio era tanto que quando ele tinha uma nova profecia para dar para o povo, ele mandava o secretário dele, chamado Baruque. Baruque era o seu secretário, que ia adiante do povo para falar em nome de Jeremias. Olha, Jeremias mandou dizer que Deus mandou dizer, ele já não tinha mais coragem de ir, porque ele apanhava mesmo, e mandava o secretário para o secretário ir anunciar as novas profecias. Que situação! E Jeremias, ele era uma pessoa muito sensível, capaz de se condoer, capaz de sofrer com o próprio ministério. O ministério sofrido de Jeremias. E ele chorava, sofria com o que ele passava, com o que ele enfrentava no seu ministério. Jeremias sofria em pensar no cumprimento das suas profecias. Ele dizia, por exemplo, o cativeiro virá, enquanto os falsos profetas diziam, não, vocês vão ter um ano de prosperidade. Ele dizia, não, nós vamos ir cativos pela Babilônia. Ele imaginava, meu Deus, Deus não mente, Deus não ia mandar dizer uma coisa que não é verdade. Então, realmente o cativeiro é verdade. E ele começava a sofrer imaginando o seu povo sendo levado cativo. Então ele sofria. E ele tentava dizer para as pessoas que elas acreditassem, que elas mudassem, mas o povo não dava bola. E ele falava, gritava, pregava e anunciava e sofria e nada adiantava. Ele só fazia era sofrer. Ele sofria pensando no sofrimento que o povo de Deus iria enfrentar por causa da sua desobediência. E além de tudo isso, havia as injúrias pessoais sofridas por ele. Que injúria! E aí você vê às vezes a vida de um pastor, como sofre realmente, como é injuriado, mas não chega nem perto do que aconteceu aqui com Jeremias. Fazendo um apanhado da vida de Jeremias, para você ter uma ideia, ele foi jogado numa cisterna lamacenta, onde quase morreu, mas foi salvo pelo rei Zedequias, que temia o cumprimento das suas profecias. Quando os remanescentes acabaram fugindo para o Egito, levaram Jeremias como prisioneiro. Ele dizia, não vão, fiquem aqui. Eles fugiram e levaram Jeremias cativo para o Egito. Ele foi cativo dos seus próprios irmãos para o Egito. E Jeremias, então, escreveu o livro de Lamentações, que nós estamos trabalhando hoje, durante a terceira invasão de Nabucodonosor, por volta do ano 586, ano de Cristo. E quando ele viu a destruição que por ele fora predita, a sua mente foi invadida por várias lembranças amargas, dando origem ao livro em questão. Vejamos então na Bíblia, no livro de Lamentações, você abre aí, capítulo 3, algumas dessas lembranças. Me acompanhe na sua Bíblia e veja que interessante as lembranças que vinham à mente de Jeremias. No capítulo 3, do verso 1, ele diz, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Lembra, ele viu a aflição. No verso 14 agora, 3:14, ele diz, fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. O povo escarnecia dele, zombava dele, e a sua canção, quando ele diz aqui, ficavam troçando dele, fazendo troça dele, debochando, não acreditavam nele. E ele
as lembranças que veio, ele disse: meu Deus, e isso está acontecendo, e eu predisse isso para esse povo, eles fizeram tudo isso comigo. No verso 15 ele diz: fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, aflição, escárnio, amarguras. No 17 ele diz: afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Isso é profundo. Ficou sem paz que até se esqueceu do bem. Já fazia tanto tempo que ele não sabia o que era viver de uma forma decente, o que era o bem, que ele se esqueceu como era o bem. Irmãos, vamos pensar um pouco. Assim como Jeremias, talvez muitos de nós tenhamos do que nos lamentar. Eu contei alguma coisa que eu teria para me lamentar. Teria muito mais. Pensa na sua vida, o que trouxe você hoje aqui, porque você não ficou em casa, porque você veio hoje, exatamente hoje, e por que veio parar aqui. Talvez você tenha muita coisa a lamentar na sua vida. E mais ainda, como Jeremias, muitos não conseguem se desvencilhar das suas lembranças amargas. A pessoa que eu falei, que me disse aquelas palavras, ela não consegue se desvencilhar das lembranças amargas da vida dela. Ela fica trazendo, e aquilo não deixa ela ter paz. Talvez isso aconteça também com você, ou muitas vezes comigo, porque eu sou de carne e osso, como qualquer um, miserável homem que sou, já dizia Paulo. Vejamos as consequências, então, das lembranças amargas na vida de Jeremias. E façamos um paralelo com a nossa vida. E tomemos uma decisão se vamos realmente querer trazer à memória o que possa nos dar esperança, ou se vamos preferir viver com lembranças amargas tomando conta do nosso coração. Porque lembranças amargas, olha o que fizeram com Jeremias. Ele envelheceu. Confira Jeremias 3, verso 4. Diz: fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Lembranças amargas, e é evidente. A gente passa algum tempo sem ver uma pessoa e às vezes se surpreende. Meu Deus, como ele perdeu os cabelos, ou como ficou grisalho da noite para o dia. Olha lá, está cheio de rugas, a pele despencou. E aquela pessoa passou por um momento de tribulação muito grande na vida dela, e você sabe disso. Tem dias que a gente está vivendo uma fase de tribulação, que quando se olha no espelho quase não se reconhece. E às vezes esse processo de envelhecimento, ele é acelerado em função de lembranças amargas, que trazem sofrimento para nós. Você vive deprimido, se não entrar em depressão. Lembrança amarga. Ele envelheceu. No verso 5, ele ficou cercado de dor. Diz: edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Edificou contra mim. Ele se sentia como que cercado de dor. No verso 6, sentiu-se nas trevas. Ele diz: fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Que coisa séria. Eis o que os sentimentos amargos trazem à nossa vida: trevas. Porque tem horas que a gente acha, né, irmã, que está realmente vivendo nas trevas, e como que não tem mais saída, acaba desesperando de tanta coisa que acaba acontecendo. Ele viu-se isolado e cativo. No verso 7, cercou-me de um muro. Cercou-me de um muro, ficou isolado. De novo a ideia de se sentir isolado. Ele se sentia isolado dos outros.
Tanto que ele lembra que ele mandava Baruque anunciar lá as profecias, porque ele não conseguia mais nem falar com as pessoas. Ele tinha até medo de falar com as pessoas. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Que é isso, grilhões? Ele se sentia um prisioneiro, ele se sentia preso. Ele teve seu coração ferido, no verso 13. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. E essa expressão é um sentido figurado, mas que demonstra muito bem, muitas vezes, como a gente se sente, como se uma seta penetrasse o nosso coração. Quando aquela pessoa me disse aquela frase, foi como que uma seta foi cravada no meu coração. Não tem vezes que a gente se sente assim, né? Doeu, essa acertou, essa machucou, e fica aquele sentimento de tristeza, aquela dor. Olha o que aconteceu por fim, depois de tudo isso. Um profeta que passou por tanta coisa, no verso 18, ele admite, ele viu sua esperança em Deus desaparecer. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Ele chegou no momento em que já não vale mais nada, eu sou um nada, eu sou um ninguém. Pereceu também a esperança no Senhor, como que disse: não tem mais jeito para mim não. Você não se sente assim às vezes? Parece que Deus não existe, que é só uma história, que é só um mito. Irmãos, as lembranças amargas de Jeremias, elas referem-se à destruição de Jerusalém e ao consequente cativeiro do povo. Esta era a causa dele estar sofrendo. Mas eu quero lhe perguntar, quanto a você que me ouve, quais são as suas lembranças amargas? Quais são? Ele tinha uma causa, você deve ter uma causa. Que lembranças amargas são essas que estão invadindo a sua vida, destruindo a sua vida? Quais são as recordações do seu passado que lhe colocam medo do presente e insegurança com relação ao futuro? Quem sabe, quais são as situações de pecado pelas quais Satanás lhe acusa até hoje, jogando este pecado em sua cara e lhe humilhando constantemente? Quem é que fica jogando acusações na sua cara? Aquelas palavras que eu ouvi eram palavras de Satanás, tirando do mar do esquecimento e jogando na minha cara coisas que eu havia feito num passado distante. Que lembranças são essas que permite que Satanás fique jogando na sua cara essa situação? Quais são as situações que lhe fazem assistir novamente ao velho filme da sua vida e achar que as coisas sempre serão do mesmo jeito? Aquele velho filme fica passando e você acha que vai ser tudo igual, vai ser tudo do mesmo jeito. Quais as situações, meu irmão, minha irmã, que tiram a sua capacidade de sonhar? Como nós sabemos, a vida humana, ela acontece em meio a uma guerra. Há dias em que estamos efervescendo de alegria, não é verdade? Mas há outros em que nos desfazemos, em que nos desmanchamos de tristeza. Há dias em que nós somos cidadãos da esperança, mas há dias em que nós já estamos derrotados antes mesmo da batalha começar. Há dias em que nós amanhecemos com um canto de louvor nos lábios, mas há dias em que amanhecemos com a boca cheia de lamúria e de murmuração. Essas disparidades, às vezes, instalam-se em nós, e dependendo do momento, o que se cria em nosso interior é um fruto extremamente amargo,
com a fisionomia da maior desesperança. É o fruto que essa raiz de amargura brota em nós, um fruto da desesperança. A desesperança é o contrário da esperança. E assim nós vamos ficando meio duros, vamos ficando empedernidos, nós viciamos-nos com desgraça e perdemos toda a chance de projetar algo melhor. O futuro não projeta mais, o futuro apenas retroage. O futuro retroage? Pois é, o futuro retroage, levando-nos para as agonias do nosso passado. A maioria de nós tem vivido de um modo ou de outro essa situação de perder a fé na vida, de perder a doçura de esperar. Assim, nós entramos numa situação caótica de perder a possibilidade de crer, de perder a possibilidade de esperar, de perder a possibilidade de se empolgar, de sonhar, de ver o melhor, de profetizar diante da desgraça da vida a libertação que só vem do Senhor. Jeremias esteve assim, mas no verso 21 ele chega, aleluia, à conclusão de que precisa desesperadamente livrar-se das lembranças amargas que o perseguem. Mas para isso acontecer, ele precisa substituir as lembranças amargas por aquilo que lhe pode trazer esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que pode ocupar, então, meus irmãos, nossa mente, no lugar das lembranças amargas e nos dar esperanças. O que é que nós devemos ocupar a nossa mente para botar para fora as lembranças amargas? Os versos 22 e o verso 23, a parte A. A misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. É isto que bota para correr as lembranças amargas, as misericórdias do Senhor que não deixa a gente ser consumido. As misericórdias se renovam a cada manhã, e a cada manhã, quando nasce um novo dia, surge nova oportunidade de você jogar fora, esquecer as lembranças amargas e começar tudo de novo. E de ter um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, de olhar para o futuro, de construir o futuro, de parar de viver olhando para o passado. As misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se cada manhã. E é em meio à tristeza e à dor, é em meio, meus queridos, às lembranças amargas, somente as misericórdias do Senhor podem renovar todas as coisas. É pelas misericórdias de Deus que Ele nos perdoa, é pelas misericórdias de Deus que Ele nos dá nova chance de recomeçar e aprender com os erros do passado. Os erros do passado não devem servir para nos torturar, e sim para nos ensinar a não cometermos novamente os mesmos erros, aprender com eles. Segundo, que deve ocupar nossa mente, a fidelidade do Senhor. A parte B do verso 23, Jeremias reconhece: grande é a tua fidelidade. Deus é fiel, Deus é fiel, lembra disso, Deus é fiel. Ora, irmão, se as misericórdias dele não têm fim, duram para sempre, renovam-se a cada manhã, e ele é fiel, amanhã vai se renovar outra vez, aleluia. O choro pode durar esta noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta é a palavra, e Deus é fiel para fazer cumprir a sua palavra. Deus é fiel e Deus não pode negar-se a si mesmo. Por isso as misericórdias do Senhor
são sustentadas pela sua fidelidade, por seu caráter, e não por um emocionalismo barato. A garantia da misericórdia de Deus é o seu caráter. Deus não pode negar a si mesmo. E esta realidade de que Deus não muda é que deve se tornar uma fonte infindável da esperança para as nossas vidas. Por mais que eu esteja deprimido, sentindo-me culpado, por mais que a minha lamparina esteja sem óleo, por mais que a minha mente esteja repleta de lembranças amargas, Deus firmou o compromisso de segurar-me, e esse compromisso é mais de Deus consigo mesmo do que comigo. Grande é a sua fidelidade, grande é a sua fidelidade. Por mais que a situação esteja caótica, seja na família, seja no trabalho, seja na vida pessoal, eu posso ter esperança, porque Deus, com quem me relaciono, fez um pacto, Ele fez uma aliança comigo e Ele é fiel. Amém? Terceiro ponto e último, a bondade de Deus. Lembrar que Deus é bom. No verso 24 e 25 diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Veja que isso aqui, depois de um quadro negro que ele fica relembrando, mas ele afirma para si mesmo, finalmente isto: esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Queridos, a terceira coisa que pode e deve ocupar a nossa mente para nos dar esperança é a bondade do Senhor. E essa bondade, ela faz-me ver que Deus, embora aos nossos olhos pareça tardio, Ele jamais falha. Por mais que a situação estivesse difícil, Jeremias descobriu que valia a pena esperar pelo Senhor. E por que é que valia a pena esperar? Porque o Senhor é bom. Aleluia! Quem espera no Senhor não vai encontrar outra coisa senão bondade. Ele é bom para a alma que o busca. Lamentações 3:26, para encerrar, ele diz que bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. A última lição da noite: em silêncio. Jeremias aqui descobriu algo que também é muito importante. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Isso sem lamúria, isso sem murmuração, isso sem resmungar, sem amaldiçoar o dia do seu nascimento, sem lançar na cara de Deus o fato dele ter nos feito assim ou assado, ou por ele ter permitido que outras pessoas nos machucassem. Em silêncio. Louvado seja o nome do Senhor. O que pode então ocupar a nossa mente no lugar das lembranças amargas e dar esperança? Primeiro, saber que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Segundo, saber que Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Terceiro, saber que Deus é bom e o Senhor é bom para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. E por último, saber que é bom aguardar a salvação, e isso em silêncio. Irmãos, por que ou para que o Senhor trouxe esta palavra nesta noite? Para que você, meu irmão, minha irmã, aproveite a vida, para que você use esta vida da maneira mais digna possível. E a maneira mais digna de um cristão viver é viver com esperança. Meu irmão, minha irmã, desesperança
esperança. A ausência da esperança é a sepultura para o espírito falido. Portanto, viva com dignidade, viva com esperança na intervenção do Senhor. Que Deus abençoe a você e a mim, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho neste mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho neste mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Não pense que a